Olá! Hoje estamos aqui para falar sobre um tema bastante importante para a formação de auxiliar de saúde bucal, que é a microbiologia. O que é a microbiologia? A microbiologia, a palavra micro vem do pequeno, bios. Então, a princípio, é a ciência que vai se dedicar ao estudo dos micro-organismos, ou seja, como a gente fala micro-organismo, ele é tão pequeno que a gente só pode visualizar no microscópio. A olho nu não é possível a visualização desses micro-organismos. Então, o micro-organismo, ele é a origem da vida. A palavra vem de pequeno, vida, né? E logia seria a ciência. Então, seria a ciência que estuda esses pequenos seres que estão relacionados a todos os tipos de vida que a gente tem no nosso planeta. Bom, relacionando a microbiologia aqui com a saúde bucal, temos que ter alguns conceitos importantes. O que é, por exemplo, um agente infeccioso? Muita gente confunde infecção com inflamação. Quando a gente fala sobre um agente infeccioso, a gente está falando sobre o organismo vivo, sejam eles bactérias, fungos, vírus, protozoários, eumintos, ou seja, existem várias classes de micro-organismos que são capazes de causar infecção ou doença. E existem micro-organismos que vão estar relacionados com doenças bucais. Então, esses micro-organismos, eles são formas de vida microscópica, como eu já falei, né? Ou seja, microscópica, que a gente só consegue visualizar com o microscópio, e eles vão estar presentes na natureza, no ar, poeira, água, em todos, né, os locais, e mesmo dentro de outros seres vivos, no solo. Então, a gente vai dar um enfoque aqui no nosso curso para os micro-organismos que estão relacionados com a saúde bucal. Então, alguns micro-organismos produzem doenças no indivíduo. Esses que produzem doença, eles são chamados de micro-organismos patogênicos e apenas esses são perigosos e precisam ser combatidos, né, estudados no nível de saúde, vamos colocar assim. Ainda continuando aqui, o que seria a contaminação? A contaminação seria quando a gente tem a presença de um micro-organismo desses que causam doenças, né, ou em qualquer superfície. Então, no consultório odontológico, a gente vai ter que ter esse enfoque onde estão esses micro-organismos causadores de doença. Então, para que esses micro-organismos possam viver e proliferar, eles precisam de umidade e calor, ou seja, eles precisam de um meio para estar crescendo, para estar proliferando, para estar sobrevivendo. E o que vai ser a infecção, então, que é o nosso enfoque aqui? Quando um desses micro-organismos se aloja como parasita no homem, através dessa contaminação, a gente vai ter um processo infeccioso. Então, para que essa contaminação resulte na infecção, é necessário que esse micro-organismo consiga se desenvolver, proliferar e exercer ação maligna no organismo. Só para a gente ter o conceito de infecção e inflamação, então o que seria a inflamação? Muitas pessoas acabam confundindo, né, a infecção com inflamação. A inflamação já é a reação do nosso organismo de defesa. Nosso organismo vai se defender contra essa infecção. E algumas vezes ele vai ter acompanhamento de pus. Então, quando a gente tem pus, é porque a gente tem um processo já infeccioso causando essa inflamação. Então, o local inflamado, geralmente ele fica dolorido, vermelho, quente, né? Então, a gente vai ter algumas características inflamatórias. E para colocar o conceito para vocês aí, a gente vai ter a septicemia, que seria a disseminação dessa infecção para todo o corpo, espalhando na corrente sanguínea. E o que a gente tem que fazer para evitar tudo isso? A profilaxia, que é um conjunto de medidas que visam a prevenir, erradicar e controlar essas doenças. Então, pessoal, o que eu queria ressaltar para vocês? Muita gente confunde o termo infecção com inflamação. Infecção é quando a gente tem um micro-organismo presente no organismo, seja ele vírus, bactérias, fungos,
E a inflamação já é o processo de defesa do nosso organismo quando a gente tem um processo infeccioso, tá? Então, muita gente confunde, principalmente na parte de anti-inflamatórios ou antibióticos, não entende muito bem, então o paciente às vezes quer determinar se você vai dar um remédio ou outro. Então, o antibiótico, ele é um fármaco que previne a infecção, ele vai combater a infecção. E o anti-inflamatório é a inflamação. Então, é bem importante a gente entender a diferença básica entre infecção e inflamação. Voltando aqui, vamos falar um pouco da microbiologia. A microbiologia, alguns micro-organismos são mais importantes aqui na saúde bucal, mas falando da microbiologia de uma forma geral, esses organismos vivos, eles podem ser protozoários, algas, bactérias, fungos, vírus. O que a gente vai ter mais de importância na odontologia vão ser as bactérias, e a gente tem algumas doenças fúngicas e virais que vão fazer parte aqui, né, de patologias que compõem o núcleo, onde a gente vai estar verificando isso no consultório. Mas o mais proeminente que a gente vai estar vendo são as doenças bacterianas que causam problemas bucais. E falando um pouquinho, então, né, como aula de microbiologia, falando um pouquinho da parte básica, quando se estuda, né, faz um curso completo de microbiologia, a gente estuda cada um desses micro-organismos quanto a morfologia. O que significa morfologia? Morfo é forma. Logia é o estudo, então a gente estuda as formas das bactérias, né, dos micro-organismos, como eles se reproduzem, como que é a parte genética, como que é a parte fisiológica, como que ele funciona e a interação desses micro-organismos com outros seres, né, e o meio ambiente. A gente não vai entrar detalhadamente em cada um desses micro-organismos, a gente vai falar de uma forma geral o que importa aqui para o curso de saúde bucal, tá? Mas num curso de microbiologia mais avançado, a gente acaba aprofundando um pouquinho mais o assunto. E quando a gente fala de microbiologia, a gente pensa só na doença, né, na patologia que os micro-organismos causam, mas a princípio a microbiologia ela é importante em diversas áreas de uma forma benéfica, como na medicina, na agricultura, no meio ambiente, até na indústria alimentícia, né? A gente vai ter um papel importante dos micro-organismos, de forma que apenas uma parte dos micro-organismos eles são patogênicos. Então, a importância, falando um pouquinho aqui do que para outras funções aqui da microbiologia, ó, ele pode ser fonte de alimentos, na produção de alimentos, pensa em queijos, vinhos, né? Reciclagem de resíduos, produção de fármacos como antibióticos, vitaminas, vacinas e até na engenharia genética é usada a microbiologia também. Então a gente não pode pensar só nos micro-organismos de uma forma ruim, tá? Então aqui alguns exemplos, na alimentação, fabricação de pães, queijos, vinhos, cerveja, na biotecnologia, produzindo vacinas, né? Produzindo alguns tipos de fármacos, na parte ecológica, né, fertilizantes e assim por diante. Então, pessoal, apenas 3% dos micro-organismos são patogênicos, ou seja, causam doenças. 10% deles vão ser oportunistas e 87% são benéficos. Então, nem sempre a gente vai ter que pensar na microbiota como uma coisa ruim, né? Alguns desses micro-organismos que causam doença. Então, pessoal, dessa forma, é importante a gente ressaltar o papel da flora bacteriana bucal normal. Então, existem alguns fármacos, por exemplo, clorexidina, bochecho com clorexidina. A clorexidina, ela altera a flora bacteriana bucal normal. E como eu mostrei para vocês, grande parte dos micro-organismos, eles são benéficos para o organismo. Então, a gente não pode ficar alterando essa flora de forma deletéria, que aí a gente pode causar outras doenças, prejudicando o organismo, né, tentando tirar bactérias. Então, tem que ter um equilíbrio
né, nesse trato aí com alguns tipos de medicamentos, de bochechos e assim por diante. Bom, como esses micro-organismos estão na natureza? Eles podem estar no ar, em todos os lugares, no ar, na água, no piso, no lixo, restos de alimentos, feridas infectadas, dejetos humanos e de animais, insetos, roedores, utensílios não higienizados, alimentos contaminados. Ou seja, pessoal, no consultório odontológico isso é super importante, principalmente se a gente for fazer esterilização, limpeza, desinfecção, não usar o mesmo tipo de pano, o mesmo tipo de tecido que a gente vai usar, ou papel, para fazer a limpeza. Ela tem que ser muito bem feita e muito segmentada. Então, a gente não pode levar a contaminação de um lugar para o outro. Então, por isso que a biossegurança, o treinamento, limpeza, desinfecção, esterilização, ele vai ser tratado aqui em outra aula, mas a gente tem que sempre estar pensando nessa parte de estar levando bactéria, fungo, vírus de um local para outro dentro do consultório odontológico. Um pouquinho do histórico dos micro-organismos. Antigamente, pessoal, eles entendiam que as doenças, elas eram transmitidas de uma pessoa para outra, mas não entendiam que existia um agente que levava essa doença. Então, até que se descobriu a microscopia, começaram a ter essas lentes de aumento, que são os microscópios, e aí começaram a descrever os tipos de micro-organismos. Então, os estudos foram avançando aí. A gente não vai ficar entrando muito em histórico assim, mas para a gente entender como que isso evoluiu. Então, aqui a gente vai ter a linhagem, desde o século, lá na linhagem que a gente tinha só o reino animal e vegetal, e foi evoluindo o estudo. Então, hoje a gente sabe que tem os reinos animal, vegetal, protista, monera, fungos, plantas e animais. Em 1978, que se começou a ter uma classificação com base de organização celular. Até então, antigamente, era uma classificação bem genérica, não se tinha conhecimento científico aprofundado em relação aos micro-organismos. Tá? Então, aqui a gente tem os reinos, né? Protista, monera. Então, aqui são os reinos básicos, animais, vegetais. Então, a gente vai estar entrando aqui já na parte mais moderna aqui na nossa aula. Aqui a gente vai ter, então, o que mais importa para a gente aqui nessa aula vão ser as bactérias, e a gente vai ter vários tipos de bactérias. Elas foram sendo estudadas com o passar do tempo. A gente vai ter vários subtipos de bactérias e a gente vai aprofundar um pouquinho mais daqui a pouco. Aqui a gente tem os seres eucariotas. O que são eucariotas? Aqui, significa que essa célula ela tem uma membrana nuclear. Então, são células mais elaboradas, não vou nem dizer evoluídas, do que as bactérias que são mais simples. E a abrangência da microbiologia, ela vai estudar todos os micro-organismos. Então, a gente vai ter, dentro dos reinos aqui, que do ladinho a gente tem as figuras, a gente vai ter uma grande quantidade de micro-organismos, né, que começam, alguns são bem simples, bem básicos, como células isoladas, né, que podem ser agrupados em cadeias, massas, até seres mais evoluídos que têm toda uma organização celular mais adequada, né, mais organizada, vamos colocar assim. Então, aqui, os seres procariotos, eles são seres mais simples, e os seres eucariotos são seres que vão estar tendo uma organização celular um pouquinho mais evoluída. Então, algas, protozoários, fungos já entram aqui como seres eucariotos inferiores, e a gente vai ter uma outra classe aqui que são os vírus. Então, partindo dessa classificação, que como a gente falou, a gente tem as bactérias, as algas, fungos, os vírus. Então, os vírus, pessoal, eles vão causar algumas doenças relacionadas à saúde bucal também, mas agora eu queria falar um pouquinho da diferença dos seres procariotos e dos seres eucariotos. Então, falando de uma forma bem básica,
quando a gente tem seres procariotos, a gente não tem uma membrana nuclear organizada. Então, na célula eucarionte ou eucariota, que são as células do nosso corpo, né? Todas as células do nosso corpo, do corpo humano, elas são células eucariotas. Elas têm uma membrana citoplasmática aqui em volta, ó, aqui do ladinho, como eu estou contornando aqui, e tem um núcleo dentro dela revestido por membrana. Na célula procariota, essa que eu estou mostrando aqui agora, ó, a gente não tem um núcleo organizado. Então, a membrana nuclear é ausente. Com isso, o DNA fica todo misturado aqui dentro da célula, ela acaba sendo uma célula um pouquinho mais simples. Então, ela não tem nem membrana nuclear, as organelas citoplasmáticas, como mitocôndrias, retículo, lisossomos, da parte básica de biologia, elas também são ausentes nos procariotos, e outras estruturas como citoesqueleto, então tudo isso aqui a gente não vai ter. E essas estruturas, elas estão presentes aqui na célula eucariota. Então, dessa forma, os micro-organismos que a gente fala que são eucariotos, eles vão ter um DNA mais organizado, então eles são seres evolutivamente mais propícios a sobreviver. Então, a bactéria ela acaba sendo mais básica, ela acaba sendo menos organizada estruturalmente. Bom, o que são as bactérias, então? São seres unicelulares, então é uma célula só, diferente do nosso corpo, por exemplo, que nós somos pluricelulares, são muitas células para formar um organismo. E o material genético, como a gente acabou de ressaltar, ele não tem núcleo, né? Ele não tem membrana nuclear. Que tipos de bactéria que tem, pessoal? Bastonete, coco, espirilo, a gente não vai entrar em cada subtipo de bactéria, mas elas têm várias formas e vários subtipos. Por isso que às vezes a gente precisa de diferentes tipos de antibióticos, né, de diferentes tipos de tratamentos, elas crescem também de formas diferentes, podem estar arranjadas em pares, cadeias, cachos, e a parede celular, ela é formada por carboidratos. Então, as bactérias, elas precisam de nutrição, de compostos encontrados na natureza para estar sobrevivendo, para estar conseguindo ter essa nutrição, e elas se reproduzem por fissão binária. Então, a gente vai ter uma grande diversidade, né, nutricional quanto à fonte de energia, e pode representar uma certa mobilidade, que quando a gente fala que a bactéria tem essa mobilidade, a gente fala de bactérias flageladas. Alguns gêneros formam endoesporos. Então, pessoal, baseado nisso, nessa grande quantidade de subtipos, né, de flagelados, não flagelados, esporulados, entram os tipos de tratamento, que a gente vai usar às vezes um tipo de antibiótico, às vezes outro tipo, e também a desinfecção. Algumas bactérias é mais fácil a esterilização, e algumas elas persistem um tempo maior fora do organismo, fora do corpo. Então, ressalto novamente a parte da biossegurança dentro do consultório odontológico. Porque se tiver uma contaminação cruzada, a gente tocar, por exemplo, com a luva, uma estrutura não estéril, um local que a gente contaminar, essa bactéria, algumas bactérias podem sobreviver um grande tempo fora do corpo, tá? Então, a gente tem que ressaltar bastante a parte da biossegurança nesse sentido. Outros micro-organismos que a gente falou são os fungos. Alguns deles vão ter um papel aqui dentro do consultório odontológico, causando doenças. Agora, os fungos, eles já são micro-organismos, pessoal, eucariotos. Eles já têm aquela membrana nuclear, são um pouquinho mais elaborados que as bactérias. Então, eles podem aparecer como plantas, né, mas eles não fazem fotossíntese, macroscópicos ou microscópicos, possuem parede celular, são multicelulares. Então, diferente da bactéria, que era uma célula só, os fungos, eles já têm mais de uma célula, são multicelulares. Alguns podem ser unicelulares, que a gente chama de leveduras. Alguns podem ser filamentosos e a reprodução deles pode ser sexuada ou assexuada. Como que é a nutrição dos fungos?
eles são heterotróficos, precisam de matéria orgânica, solo, água, hospedeiros animais ou vegetais. E as leveduras são aquelas que a gente falou que estão envolvidas na produção de alimentos e bebidas. Então, pessoal, os fungos, uma coisa importante é que eles precisam de umidade, eles precisam de substrato para estar sobrevivendo. Geralmente eles precisam de alimento, né, e um ambiente propício para eles estarem sobrevivendo, que é um ambiente úmido. Depois eu vou estar falando sobre algumas patologias causadas por bactérias, por fungos, né? Por enquanto eu só estou apresentando o micro-organismo para vocês. Depois, num segundo momento, a gente vai falar sobre as patologias e as doenças, né, que cada um desses micro-organismos causam de relevância no consultório odontológico, tá? Protozoários, pessoal, são micro-organismos eucarióticos, lembrando lá, o eucariótico é o que tem membrana, unicelulares e não apresentam parede celular. Tem grande variedade de formas, mas a maioria se move, né? Eles são flagelados ou através de cílios. Então, o mais comum é a ameba, né? Eles vivem como entidades livres ou como parasitas. A reprodução, dependendo do tipo, pode ser sexuada ou assexuada. E eles ingerem partículas de alimentos, não possuem clorofila e alguns são associados a doenças. Eles habitam principalmente ambientes aquáticos. Os protozoários, pessoal, a gente não vai ter tantas patologias relacionadas com protozoários de relevância na saúde bucal, tá? Então, a gente está colocando eles aqui, porque a gente está falando de microbiologia de uma forma geral, mas não são os mais importantes aqui quando a gente fala de saúde bucal, tá? Da mesma forma, as algas, pessoal, são micro-organismos eucariotos, eles têm uma diversidade de formas e tamanhos e são unicelulares microscópicos até multicelulares macroscópicos. Então, a gente vai ter algas pequenas e evoluem até micro-organismos grandes. Aí, eles podem, como a gente falou anteriormente de alguns micro-organismos, eles podem ter reprodução sexuada ou assexuada, possuem parede celular e onde que eles habitam? Geralmente águas e solo. Em alguns países existem espécies comestíveis e algumas são utilizadas até comercialmente na produção de espessantes e assim por diante. Assim como eu falei dos protozoários, pessoal, as algas elas também não têm relevância aqui na aula, né, para a saúde bucal, tá? Então, elas estão presentes aqui na aula, fazendo parte do contexto da microbiologia, porém não são as que vão estar causando doenças patogênicas, transmissão de doenças e assim por diante. E agora vamos falar um pouquinho de vírus. Doenças virais são comuns também, elas atingem grande parte da população e os vírus são seres muito pequenos, também microscópicos. Eles são visíveis em microscópio eletrônico, que é um microscópio que ele tem que aumentar mais ainda que o microscópio óptico, que é o mais comum. De tão pequeno que é o vírus, o microscópio normal ele nem consegue visualizar, né, através de microscópio óptico, que é o mais comum. Então, eles possuem somente um tipo, né, de ácido nucleico. Ou eles são vírus de DNA, ou eles são vírus de RNA. Então, dependendo do tipo de vírus que causa a doença, né, ele é um vírus DNA ou um vírus RNA. E o que o vírus é, pessoal? Ele é tão simples, que ele é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele não tem capacidade de sobreviver se ele não estiver dentro de uma célula. Então, para ele sobreviver, ele tem que penetrar numa célula e usar a maquinaria da célula, membrana, o citoplasma, todos os nutrientes daquela célula para ele estar podendo sobreviver. Então, ele utiliza a maquinaria de outros micro-organismos aqui para se reproduzirem. Então, eles são acelulares, eles não possuem, né, uma maquinaria, uma célula própria. Então, eles estão sempre usando a célula de outros seres, ou seres humanos, ou animais. Então, por isso que a gente fala que ele é um parasita, né, intracelular, porque ele precisa estar dentro de outra célula para estar sobrevivendo. Então, a estrutura é muito simples, ele vai ter só o material genético, ou de DNA ou RNA, como eu falei,
Em alguns casos, ele vai ter uma camada lipídica que a gente chama de envelope. Então, ele vai ter essas duas estruturas e vai estar dentro de uma célula causando a doença. Bom, pessoal, então, baseado em tudo isso que a gente falou, desses tipos de micro-organismos que existem, vamos falar um pouquinho de transmissão, que é uma coisa bem importante para a gente dentro do consultório. A transmissão desses micro-organismos, ela pode acontecer de forma direta, indireta ou alguns de uma forma mais específica. O que seria a transmissão direta? Seria o contato direto do organismo doente com o organismo sadio. Então, por exemplo, tem doença, tem micro-organismo, vamos colocar assim, que pode ser transmitido por um beijo, um aperto de mão, um contato direto, um espirro no rosto de um indivíduo sadio, ou seja, é transmitido direto de um paciente para outro paciente, né, que não estava com a doença, que seria um paciente saudável. A forma indireta, que é uma das mais importantes para a gente aqui no consultório, é aquela que acontece através de objetos contaminados, como prato, talher, toalha, agulhas, e dentro do consultório odontológico, todos os instrumentais ou áreas de contato, onde o micro-organismo pode estar se contaminando e depois a gente fazendo uma contaminação cruzada para outro paciente. Então, a contaminação direta, ela acaba sendo importante para a gente, né? Porque o próprio cirurgião dentista ou auxiliar ou qualquer pessoa da equipe, ela tendo um contato direto com o paciente, ela pode, não usando EPI, né, toda a paramentação, ela pode estar entrando em contato direto com esse micro-organismo, mas a transmissão indireta é uma das que a gente tem que evitar mais que aconteça dentro do consultório odontológico. E o que seria uma transmissão específica? Quando o micro-organismo patogênico atinge o homem através de outro organismo, como um mosquito, uma mosca, e de quem que a gente lembra aqui? Da dengue, né? De doenças que são transmitidas por outros tipos de micro-organismos ou de organismos mesmo. Então, pessoal, dentro do consultório odontológico, uma das coisas mais importantes, né, como a gente já falou aqui e está super ligado a essa aula de microbiologia, é a biossegurança. Esses micro-organismos, desde as bactérias, vírus, fungos, eles podem estar contaminando tanto as superfícies críticas que a gente fala, né? Ou ele pode ficar, a gente tocou, por exemplo, no refletor e ele não estava, geralmente a gente encapa tudo, faz todo, né, cobre tudo e troca de paciente para paciente. Então, vamos supor que a gente tocou com a luva, pôs a mão na boca do paciente, tocou com a luva numa bancada, em qualquer local que não estava, né, coberto de forma adequada, esse vírus, essa bactéria, esse fungo, ele pode ficar ali e depois ele pode acabar contaminando outro paciente ou mesmo a equipe, né, que trabalha no consultório e assim por diante. Então, por isso que as regras de biossegurança, elas têm que ser seguidas, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a gente está lidando com a saúde do paciente. Então, sempre que a gente for fazer a desinfecção, pensar nessa linha de sequência e de pensamento, a gente pensa se a gente fosse atender nosso filho, nossa mãe, nosso pai. Então, a contaminação, a gente tem que pensar nessa linha de desinfecção para a gente atender qualquer tipo de paciente e qualquer pessoa que for sentar naquela cadeira ou naquele consultório, a gente vai ter que estar pensando dessa forma, tá? Depois dessa aula, pessoal, a gente acaba ficando meio neurótico, né? Porque todo lugar a gente fica achando que tem vírus, bactéria, fungo, a gente coloca a luva, então, mas é um pouquinho por aí mesmo, né? Não precisa ficar neurótico, mas a gente tem que ter esses cuidados com essa parte de biossegurança que é bastante importante, porque são micro-organismos. A gente não vê, a gente não enxerga, mas eles podem estar presentes ali, né, dentro de toda a parte do consultório que a gente está trabalhando. Bom, vamos falar sobre as vias de penetração desses micro-organismos no nosso corpo. Então, existem algumas vias mais comuns, como a pele, né, através de ferimentos, arranhões, picadas de inseto, mordeduras de animais. Outra via é a via respiratória. A via respiratória, vários micro-organismos, eles podem ser expelidos pela fala, tosse, espirro,
né? Então, indivíduos infectados com determinadas doenças, ao espirrar, tossir, até mesmo falar, partículas, né, de saliva, elas podem ser expelidas e chegar até outras pessoas e objetos, causando infecções. Dependendo, pessoal, do tipo de micro-organismo, a gente tem até que trocar toalha, não pode usar o mesmo garfo, a mesma colher, né? Porque alguns tipos de micro-organismos, eles podem ser transmitidos de paciente para paciente usando o mesmo garfo, por exemplo, o mesmo utensílio. Na odontologia, uma doença que a gente tem que tomar bastante cuidado é o herpes bucal. Então, se uma pessoa da família tem o herpes, a gente pede para não usar a mesma toalha de rosto, por exemplo, fica lá no banheiro. Então, a pessoa está com a ferida infectada. Então, ela vai lavar o rosto, acaba usando aquela toalha. Então, o vírus ele pode contaminar aquela toalha, aí depois vem uma outra pessoa da casa, usa, acaba usando a mesma toalha e acaba se infectando. Então, é um tipo de penetração, por exemplo, pela pele, né? Nas vias respiratórias, a gente vai ter paciente com tuberculose, a mesma gripe, né? Tosse, espirro, ela está transmitindo através de partículas, né? Algumas doenças, algumas patologias. Continuando aqui, ainda falando da penetração de micro-organismos, a gente tem as patologias, a transmissão através do aparelho digestivo ou digestório, né? Pode usar as duas nomenclaturas. Então, pela ingestão, por exemplo, de alimentos contaminados, que não foram lavados ou cozidos de forma adequada, estragados, ou até mesmo ingestão de água contaminada. Então, através do aparelho digestório, através da alimentação, a gente também pode estar adquirindo micro-organismos. E outra via, né, que não está relacionada diretamente aqui com a saúde bucal, o aparelho geniturinário também, hábitos de higiene inadequados, inserção de catéter, por exemplo, ambiente hospitalar, então também é uma via de contaminação. Bom, vamos falar um pouco agora, pegando um link aqui, sobre as bactérias, que vai ser um dos principais micro-organismos que estão relacionados com as doenças de saúde bucal. Como eu falei anteriormente, as bactérias elas são seres unicelulares, então elas vão estar existindo como células isoladas, né, em meios líquidos ou agrupadas, e cada célula é um indivíduo. Então, as bactérias elas têm uma grande versatilidade de infecção, né, para estar infectando o paciente. Então, elas podem formar comunidades, elas podem se agrupar, e esse agrupamento dele, a gente fala que ela forma um biofilme. Então, pessoal, o biofilme, a gente tem o biofilme bacteriano, né? Vou falar um pouquinho dele daqui a pouco mais, que vai estar grudado no dente ali daquele paciente que não consegue fazer higienização adequada. Então, na saúde bucal, as bactérias elas vão formar essas colônias complexas dentro do biofilme, e o biofilme bacteriano, né, da flora da cavidade bucal, ele vai estar relacionado com várias doenças que eu já vou estar falando um pouquinho para vocês. E quando elas formam esse biofilme, elas ficam firmemente aderidas a superfícies orgânicas, né, folhas, no nosso caso, mucosas e dentes, ou sobre material inorgânico, né, rochas, superfícies metálicas. Então, fazendo o link aqui para a odontologia, a gente tem a placa bacteriana, também chamada de biofilme, onde essas bactérias elas vão colonizar esses restos de alimentos, né? Quando o paciente não consegue escovar de forma adequada, sobrou um pouquinho de alimento ali, as bactérias elas vão usar esses restos alimentares para estar colonizando, até para elas estarem usando isso como um material orgânico para sua sobrevivência. E esse biofilme, evolutivamente, ele vai acumulando cálculo, depois sais minerais da saliva que forma o cálculo, e vai estar relacionado com doenças como gengivite, periodontite e assim por diante, além da cárie, né, que é uma das principais doenças bucais. Então, a célula bacteriana, ela vai se distinguir das células de animais superiores,
né? Porque ela tem uma certa autonomia, como ela é menor, ela tem uma autonomia para estar sobrevivendo. Então, cada célula, ela acaba sendo independente. Lembra que os vírus são exceções, porque, já falei para vocês, o vírus ele não tem célula, ele usa outras células para estar sobrevivendo. Então, como essas bactérias se multiplicam no nosso organismo, pessoal? Geralmente elas precisam de boas condições, porque elas precisam também de alimento, elas precisam de uma condição, né, local para estar sobrevivendo. Então, elas podem se proliferar em ambientes sujos, úmidos, só que elas precisam de quantidade suficiente de água, uma temperatura adequada, quantidade de nutrientes e tempo suficiente. Então, eu brinco assim, que a gente tem que matar a bactéria de fome. Então, se ela tiver um lugar quentinho, com comida, umidade, adequado para ela estar sobrevivendo, é ali mesmo que ela vai parar e ficar. Então, a gente tem que tentar eliminar essas condições locais para ela não conseguir sobreviver ali e não dar, né, esse suporte para ela estar conseguindo se manter ali, sobreviver. Então, dessa forma, a gente tenta eliminar o maior número de bactérias patogênicas, né, de forma possível. Como eu disse para vocês, existe a flora normal, né, bacteriana normal, que aí a gente também não pode eliminar tudo, porque tem bactérias que são patogênicas e outras que não. Já vou explicar como que a gente faz isso. Bom, vamos dar um enfoque agora na parte de microbiologia para a parte bucal, para a parte oral, né? Então, na cavidade bucal, um dos locais que a gente tem o maior nível de diversidade de micro-organismos. Então, por quê? Porque a boca ela tem características anatômicas e fisiológicas responsáveis por essa diversidade. Lembra que eu falei da umidade, né, de tudo que a bactéria precisa para sobreviver? A cavidade bucal tem tudo isso. Então, na boca, a gente tem diferentes tipos de tecidos, estruturas, né, que vão estar variando, vai ter uma quantidade de oxigênio, disponibilidade de nutrientes, temperatura, umidade e exposição de fatores imunológicos do hospedeiro. Então, pessoal, a cavidade bucal é um local propício para a proliferação de bactérias, tanto que a gente tem a flora bacteriana normal, né, que persiste ali, e a gente vai ter umidade, a gente vai ter os restos alimentares, né, que as bactérias vão usar esses restos de alimento para sobreviver e todas as condições para elas estarem proliferando. Então, o que eu falei? Que eu ia explicar como a gente elimina isso. Então, dentro da cavidade bucal, a maior forma de fazer a eliminação é com a higiene bucal. O que é a higiene bucal? Eliminar os restos alimentares que eles vão servir de substrato para a bactéria estar sobrevivendo. Vai ter umidade, vai ter outras condições, mas não vai ter uma quantidade adequada de alimento, né, disponível para a bactéria estar sobrevivendo por grande tempo dentro da cavidade bucal. Bom, voltando aqui na cavidade bucal, a gente tem as superfícies moles, descamativas da mucosa, então bochecha, língua, né, toda a parte de tecido mole, palato, então são regiões moles que tem uma mucosa descamativa, né, então a bactéria ela gosta dessas mucosas para estar se alojando. E além da parte mole, aqui ó, a gente tem as superfícies rígidas, não descamáveis. Então, o que seriam? A superfície do dente. Então, as bactérias elas podem colonizar tanto parte mole da cavidade bucal, quanto parte rígida. Então, a superfície das mucosas dos dentes, elas ainda são banhadas pela saliva, né, que atinge o suco gengival. Então, pessoal, eu queria ressaltar aqui o papel da saliva. A saliva, ela é um líquido que é formado pelas glândulas salivares e ela é despejada dentro da boca. Então, a gente tem as principais, né, a parótida, que fica aqui na região anterior à orelha, aqui um pouquinho abaixo, que é a maior glândula, e a gente tem as glândulas sublinguais, submandibulares, como são as glândulas maiores, fora as pequenas, né, que são distribuídas pela mucosa. Quando a glândula salivar produz a saliva, ela lubrifica a boca. Então, a saliva ela tem o papel de neutralizar o pH, diminuir a acidez. Então, ela tem o papel de proteger mesmo a mucosa bucal.
por exemplo, paciente que toma algum tipo de remédio, algum tipo de fármaco que diminui a saliva, esse paciente tem um índice aumentado de cárie, de doença periodontal. Por quê? Porque ele perde esse efeito protetivo da saliva. Então, a saliva em si, ela já regula esse pH da boca. Ela já vai estar protegendo esse paciente, né, das cáries. Então, ela diminui esse biofilme, ela melhora a condição bucal. Observação aqui, ó. As superfícies descamativas e duras do dente, elas acabam tendo essa placa bacteriana aderida. Vamos olhar aqui, por exemplo, o dorso da língua, né? Então, a gente tem aqui, ó, uma figura de um dorso da língua. Aqui ele está um pouco escurecido, paciente fumante, mas o que a gente sabe? Que o dorso da língua, ele é bem irregular, apesar de ser um tecido mole, e ele é um local que o pessoal às vezes esquece de escovar a língua. Então, ele é um reservatório para diversos micro-organismos que vão posteriormente ocupar outros nichos nas cavidades dentárias ou mesmo gengivais. Muitos micro-organismos encontrados aqui no dorso da língua podem ser patogênicos para colonizar a placa dental, supra ou subgengival. Então, olhando aqui, pessoal, ó, a estrutura da língua aqui, ó, o paciente acaba escovando o dente, passando o fio dental e acaba esquecendo da higienização da língua, onde a gente vai ter uma grande quantidade de bactérias patogênicas aí. Falando ainda sobre a cárie dental, pessoal, a gente fala que a cárie dental é uma doença transmissível. Nossa, Karina, mas é transmissível? Sim, ela é transmissível por quê? Porque a gente tem um micro-organismo associado à etiologia da cárie. Então, mas não é porque a gente fica sem escovar, tem a parte de limpeza? Sim. Então, quando a gente não faz higiene bucal, a placa bacteriana permanece em cima dos dentes. Aqui a gente tem lesões cariosas cavitadas, então tá contaminado com certeza, mas como chama esse micro-organismo que produz a cárie dental? Ele chama Streptococcus mutans, tá? Então, essa coisa de trocar escova, um usar a escova de dente do outro, né? Não é correto. Por quê? Porque a gente vai ter a presença do Streptococcus mutans, que é um micro-organismo que causa a cárie dental. Então, vamos falar um pouquinho da placa bacteriana. Ó. A placa bacteriana, ela fica presente entre a gengiva livre e o dente. Então, a gente tem um espaço, né, reduzido ali, que é bem pequenininho, de 1 a 3 milímetros de profundidade, que essa placa bacteriana ela vai estar se alojando aqui, ó. Então, é um espacinho bem pequeno. Aqui a gente tem uma foto, aqui uma condição de placa bacteriana, tem bastante placa aqui em cima desses dentes, a gente não consegue nem ver a meia gengival aqui, ó, né, do paciente, e a placa, ela também é chamada de biofilme. Então, esse biofilme, ele vai aderir e uma bactéria adere, depois outra. Então, lembra que eu falei que elas se colonizam? Elas vão formando colônias de bactérias, então elas vão ficando aderidas aqui na placa. Então, começa o quê? Fica aderido o resto de alimento, aí as bactérias vão aderindo em cima desses restos alimentares e formando esse biofilme aqui, essa placa bacteriana. Então, esse biofilme aderido à superfície do dente, ele é melhor removido sob ação mecânica, com escovação, uso de fio dental e escovas interdentais. Então, assim, pessoal, o que é a placa bacteriana? Quando a gente se alimenta, ficam restos de alimentos grudados no dente, aí a bactéria ela vem e coloniza esses restos alimentares. E aí ela vai formar a placa bacteriana, que vai dar origem a grande parte de patologias bucais, né? Como vai estar associado com a cárie, que a gente já falou, que o principal micro-organismo é o mutans, Streptococcus mutans, mas outras patologias que estão associadas são a gengivite e a periodontite, que vamos continuar aqui falando sobre eles. O que seria a gengivite? Essa placa bacteriana, ela fica inflamando, causando inflamação da gengiva, e a gengivite seria quando a gente tem uma inflamação da gengiva, mais aqui da parte dos tecidos moles. Com a evolução, vamos supor que continue a placa, não seja removido, né, não seja feita uma limpeza, por exemplo, com um profissional adequado, ela pode evoluir para uma periodontite, onde a gente já tem a perda óssea.
Então, aqui embaixo, o que eu queria mostrar para vocês, uma gengiva saudável, ó, cor de rosa, limpinha, né, sem placa bacteriana. Uma gengiva com gengivite, que a gente tem um acúmulo de placa aqui na cervical dos dentes, ó, a gengiva já fica cor de rosa. Aí o paciente vai falar pra gente que sangra, quando a gente escova o dente sai sangue. Por quê? Porque tá inflamado. E aqui do ladinho, ó, a gente já tem um quadro mais avançado de periodontite, tá? A gente já começa a aparecer a cervical do dente, ó. Daqui para baixo, gente, é a cervical do dente. Então, essa parte deveria estar toda coberta pela gengiva aqui, mas ela teve uma retração, teve uma perda óssea, uma perda gengival por permanência aí da placa bacteriana, do tártaro, né, que é o cálculo dental que a gente fala. O paciente mais leigo, ele vai usar a palavra tártaro, mas falando mais cientificamente, a gente chama de cálculo dental. Então, ele vai permanecer aqui, vai inflamando, infeccionando e a gente vai perdendo estrutura óssea aqui dos dentes. Em que situação, então, a gente vai prescrever antibióticos, né? O profissional, o dentista, no caso, vai estar prescrevendo os antibióticos, né? E como esses antibacterianos, eles eliminam as bactérias? Então, pessoal, essa é uma pergunta. Então, muitos pacientes, às vezes, eles não entendem o que é um antibiótico, o que é um anti-inflamatório. Então, quando a gente tem infecção, a gente vai usar antibiótico. Quando é só inflamação, a gente acaba usando anti-inflamatório. E para o caso da placa bacteriana, né, da gengivite, da periodontite, qual que é o tratamento? É a eliminação dessa placa. A princípio, eu brinco assim, que a saúde bucal é 364 dias do paciente e 1 dia do dentista. Isso se for só fazer a limpeza. Então, a manutenção, escovação, fio dental, eliminação da placa bacteriana, que é o que causa a maior parte das doenças bucais, é responsabilidade do paciente. O dentista, ele vai contribuir, colaborando ali, retirando a placa, o cálculo dental que, né, acumula normalmente uma vez por ano, a gente pede para o paciente fazer a limpeza, mas os outros 364 dias acaba sendo responsabilidade do paciente. Aqui eu coloquei uma bula de um antibiótico, só para vocês verem que, ó, por exemplo, a amoxicilina é um antibiótico bactericida de amplo espectro. Então, o que eu queria que vocês vissem aqui, ó? Que os antibióticos, eles atuam eliminando as bactérias, tá? Então, nesse aspecto aqui, não confundir com anti-inflamatório. Então, pessoal, hoje então apresentamos essa aula sobre microbiologia básica, fazendo já a ressalva que nós teremos uma outra aula, a próxima aula, sobre as doenças causadas por essas bactérias. Colocamos à disposição para esclarecimentos de dúvidas. Vou falar meu e-mail para vocês, carineves@gmail.com, carineves com K, tá? E estou à disposição e agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigada!